você está aí? Com certeza você deve saber fazer alguma coisa criativa. Eu estou tentando tocar um violão que não está sendo muito bom, mas você que sabe cantar, tocar, dançar, recitar poesia, está sendo convidado a participar do Festival de Talentos da Igreja Batista Vasco da Gama. Em breve, maiores novidades. Mas participe, vai ser bênção para a glória de Deus. A paz e a graça. Meu nome é Gabriela Cristo, faço parte da Igreja Batista Vasco da Gama e estamos em mais um Minuto Leitura. O primeiro livro que eu vou indicar é Reformai a Vossa Mente, Reflexões em Filosofia, Teologia e Teoria Social. O segundo livro é Sobre Ombros de Gigantes, uma nova introdução a alguns teólogos cristãos importantes. O terceiro livro, O que é a Teologia Bíblica? Uma guia para a história, o simbolismo e os modelos da Bíblia. Se quiser ajudar com a obra, adquirindo um desses livros, basta entrar em contato com esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Deus abençoe. Até a próxima. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e a vida da sua família de hoje. Seja bem-vindo à Igreja Batista Vasco da Gama, seja bem-vindo a mais um culto de celebração ao Senhor. Que durante esse momento você possa ser abençoado, tanto você como sua família. Que você possa ser agraciado pelo Senhor no dia de hoje. Muito obrigado por estar conosco. Quero aproveitar e estender esse convite que após o último cântico estaremos na nossa sala do Zoom, na nossa sala de oração, buscando ao Senhor juntos. E você também é o nosso convidado. Seja abençoado. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus.
diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, Mais e mais, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, é tua presença, meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, é tua presença, meu prazer. tua presença, meu prazer, Tua presença, meu prazer, tua presença, meu prazer. Oi, tudo bem? Estamos juntos para mais um momento, compartilharmos a palavra de Deus. E o texto que eu escolhi para compartilharmos é sobre a visão que Deus tinha a respeito de Davi. Atos capítulo 13, verso 22, a Bíblia fala: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fala tudo o que for da minha vontade. É interessante pensarmos sobre Davi. É interessante pensarmos sobre esse título que ele recebe do próprio Deus, de ser um homem segundo o seu coração. E é interessante também, eu acho que essa é a parte mais interessante, é tentarmos entender quais são as qualidades que levam Davi a ter esse título. Porque Davi é um homem normal. Davi é um homem normal, como eu e você. Davi pecou, Davi fez coisas que não agradou a Deus, ele se perdeu, e a gente tem um fato histórico bastante pontuado, né, que é o caso dele com Betseba, mas em todo momento ele conseguia andar, ele conseguia se mover, ele conseguia ter a sua vida dedicada ao Senhor. E eu quero pensar rapidamente com vocês sobre essas características. O que Davi tinha que o fazia tão especial diante de Deus? A primeira coisa que eu consigo destacar e eu trago da história de Davi, talvez você ache outros, eu convido a você a estudar sobre a vida de Davi, e a partir do seu estudo sobre a vida de Davi, Deus vai com certeza falar ao seu coração, mas ao meu coração veio essas coisas. A primeira, em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, e o texto esse texto fala que um dia o Senhor Deus chama Samuel como profeta, como juiz de Israel, e disse: Samuel, vai à casa de Jessé, que eu te mostrarei o próximo rei de Israel. O Senhor já estava aborrecido com Saul. Saul cometeu atos que não agradavam a Deus, e Deus não queria mais Saul como rei. Então Samuel vai à casa de Jessé. E historicamente, o primeiro sempre era o cogitado. Então ele chega na casa de Jessé, Jessé recebe Samuel com festa, chama todos os seus filhos, e Samuel começa a ir em direção a um, e Deus diz: não é esse. Vai em direção ao outro, não é esse. Vai em direção ao outro, não é esse. Vai em direção ao outro, não é esse. E
E pergunta a Deus, mas quem é? Não é nenhum desses bonitos, formosos, homens de guerra, porque os irmãos mais velhos de Davi já estavam no exército de Israel. E o texto de 1 Samuel 16:7 diz qual foi a resposta que o Senhor deu a Samuel. Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem vê, mas o Senhor vê o coração. A primeira coisa que você precisamos identificar como Davi é que a gente precisa ser visto pelos olhos de Deus. Muitas das vezes nós queremos ter uma aparência que agrade a homens, mas o texto aqui diz que Deus não vê como os homens veem, mas Deus vê o coração. O importante nesse momento da nossa caminhada de fé é entendermos que roupa, aparência, não quer dizer nada perante Deus. O que Deus quer de mim e de você é os nossos corações. Ele quer ver como é que está as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, o jeito que nós procedemos com as coisas. Então a primeira coisa que eu e você aprendemos é que Deus vê o coração. Deus viu o coração de Davi. Deus não viu a aparência de Davi. Até porque o texto narra que Jessé, o pai de Davi, tinha esquecido de Davi. E no meio da caminhada diz assim, temos mais o moço. Mas ele está lá no campo tomando conta das ovelhas. Aí Deus diz, é esse. Aí Samuel diz, manda buscar depressa. Deus quer ver, não a sua aparência, mas sim o seu coração. A segunda coisa que que a história de Davi nos traz a consciência para entendermos o que é ser um homem segundo o coração de Deus, é o que 1 Samuel 17:45. 1 Samuel 17:45. É a história bem conhecida minha e sua, que é a história de Davi contra Golias. História essa contada em todos os cantos do mundo, de todos os jeitos possíveis, através até de cânticos. Mas é uma história bastante interessante. Davi vai até o acampamento de Israel, que estava em peleja com os filisteus, visitar os seus irmãos, amando de seu pai. E quando chega lá, vê o povo todo encolhido, todo intocado, com medo, e ouve um gigante gritar do outro lado, perguntando se não havia homem em Israel. E ele entende que existia sim, que existia até uma promessa de Deus sobre o povo de Israel, que o povo de Israel conquistaria, seria um povo de conquista. Ele aprendeu que eles tinham um Deus chamado El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, então nenhum inimigo poderia vencer. Ele se lembrou do que o Senhor tinha prometido a Moisés lá no Egito. Ele se lembrou das coisas, das promessas que foram feitas durante os 40 anos no deserto. Ele se lembrou das vitórias que o Senhor deu a Josué na conquista da terra prometida. Então Davi era um homem que acreditava nas promessas de Deus. Essa é outra característica de Davi. Ele acreditava nas promessas de Deus. Você acredita nas promessas de Deus? Esse é um ponto. Veja o que o texto diz em 1 Samuel 17:45. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Entenda, ele vê que existia um inimigo, mas que esse inimigo não seria vencido pela força, não seria vencido pelas armas, mas sim em cima daquilo que ele já tinha em seu coração. O Senhor meu Deus, o Todo-Poderoso, há de guerrear as minhas guerras, há de batalhar por mim. E esse menino vai em direção ao gigante. E a Bíblia conta, a história conta, que Davi derrubou Golias, apenas com uma pedra. Muitas das vezes os nossos gigantes precisam ser derrubados por essa única pedra, que se chama a confiança nas promessas de Deus. Tenho dito e vou repetir, enquanto durar 2020, até o dia 31 de 2020, porque eu sei que Deus é o Deus de sempre. Ele nunca prometeu para mentir depois, ele nunca prometeu para negar depois. Ele é Deus. 2020 é o ano da fé. E todas as promessas para 2020, eu viverei em 2020, porque eu acredito em todas as promessas feitas pelo meu Deus à minha vida. Davi acreditava nas promessas de Deus. Davi vivia as promessas de Deus. Por isso, Davi venceu. A terceira coisa que Davi me ensina, e é dentro desse contexto da guerra dele, da luta dele com Golias, é que Davi sabia usar as armas certas.
Porque muitas vezes na nossa caminhada de fé, no nosso dia a dia, nas nossas andanças, nós deparamos com certos conselhos, com certas coisas, dizendo assim: fulano fez assim, Joaquim fez assim, por que você também não faz? João fez daquele jeito, por que você não faz? Joana está fazendo desse jeito, por que você não faz? Pelo seguinte fato: o que é para um, não é para o outro. Entenda que para cada tipo de pessoa existe uma arma correta, existe uma forma certa, existe um jeito certo de se fazer as coisas. Para Davi, ele entendeu isso. E você vai ver isso em 1 Samuel 17, do verso 38 ao verso 39. 1 Samuel 17, 38 e 39. Então, Saul vestiu Davi com a própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sob a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E aí vem a ponta. Assim tirou tudo aquilo. Davi pegou a roupa do rei, tudo que o rei tinha colocado nele: não, isso aqui não serve para mim não, isso aqui não serve para mim não, isso aqui... E jogou no canto. Isso aqui eu não sei usar isso. Isso aqui não me serve, isso aqui não cabe em mim. E historicamente, e se vocês podem pesquisar isso, todos os guerreiros, quando usavam suas couraças, elas eram feitas sob medida. Tanto que durante esses soldados, esses guerreiros, eles não tiravam as couraças em batalha. Eles dormiam prontos. Muitos deles, principalmente os romanos, que passaram anos guerreando, quando eles chegavam em suas casas e começavam a tirar as suas couraças, vinham pedaços da pele, porque o negócio estava tão arraigado, tão preso neles, que já era a segunda pele. Então é algo muito pessoal. Mas Deus, na sua infinita graça, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos deu as nossas armas. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, verso 13. Efésios 6, verso 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas são as nossas armas. Com essas armas que o Senhor nos deu, são essas armas certas para se usar na peleja do dia a dia. Davi venceu porque usou a arma certa. Você vai vencer, eu ou você, usando as armas certas. E as armas estão em Efésios capítulo 6, do verso 13 ao verso 17. Aleluia. A quarta coisa que a história de Davi me apresenta, desse homem que é segundo o coração de Deus, a primeira nós já vimos, ele não dava crédito ao que os outros achavam, o Senhor o via pelo que o seu coração, não sua aparência. Então ele é um homem que o Senhor conhecia por dentro e não por fora. Ele é um homem que confiava nas promessas de Deus. Ele é um homem que usava as armas certas. E ele também é um homem que sabia reconhecer os seus pecados. Davi sabia reconhecer os seus pecados. E é interessante pensar nisso porque eu e você cometemos erros. Eu e você pecamos. E uma coisa é erro e outra coisa é pecado. Eu não sei mexer com equipamento, eu não sei mexer, e vou tentar mexer. Então eu errei na forma do uso. Eu recebi uma ordem, não faça, e fui lá e fiz. Aí eu pequei. Sabe? Errar é humano, é do dia a dia. Você não sabe, você tentou fazer, deu errado, então você errou. Aí você aprende com o seu erro e corrige. Ah, eu pequei. Eu pequei contra quem? Contra Deus, contra o Senhor, descumprindo o que Ele tinha me ordenado como santo, como sagrado. E Davi reconhecia isso. Davi sabia reconhecer os seus pecados. Veja lá na sua Bíblia, em 2 Samuel capítulo 12, verso 13. 2 Samuel 12, 13. Uma das histórias mais contadas de Davi, que é o pecado dele com Betseba, quando ele
tem relações com a mulher casada e monta todo um cenário para que o seu pecado fosse encoberto, mas não dá certo. O profeta Natan vem e o visita e faz todo o conto da história. Olha, tinha um homem que tinha assim, 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 e foi outro. O que deve se fazer o rei? Aí Davi, com um senso de justiça, não, tem que ser matar esse homem. E Natan olha para cadê? Esse homem é o Senhor, meu rei. Quando Davi cai em si que pecou, o texto vai nos dizer: então Davi confessou a Natan: pequei contra o Senhor. E aí o profeta, usado por Deus, traz a resposta: sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. O próprio Davi, ao escrever o Salmo 51, em meio a todo esse processo, ele diz o seguinte: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. No versículo 10, do 10 até o 12, ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Essa é a declaração de um homem que reconhece os seus pecados. O seu filho Salomão, ao escrever Provérbios 28, vai nos dizer: quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas quem os confessa e os abandona será perdoado. Eu e você precisamos fazer como Davi, reconhecermos os nossos pecados, apresentarmos os nossos pecados a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Não existe uma outra forma de tentar andar segundo o coração de Deus, tentar andar na presença de Deus, tentar andar perto do coração de Deus, se não reconhecemos os nossos pecados e nos arrependemos deles e deixamos. Isso é o que Davi faz. É isso que Davi nos ensina com a sua vida. A outra coisa que Davi nos ensina, e uma coisa que infelizmente algumas pessoas estão perdendo essa certeza, é de celebrar as vitórias. Celebrar as vitórias. E entenda comigo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nós recebemos vitórias do Senhor todos os dias. Todos os dias. Você recebe a vitória da vida. Quantos não conseguem amanhecer? Você recebe a vitória da saúde. Você recebe a vitória do alimento. Você recebe a vitória da família. Começa aí a pensar comigo. Quantas vitórias o Senhor já te deu nos últimos 6 meses? Mesmo em meio à pandemia. Você vai ver que são inúmeras vitórias. São vitórias que você não imaginava que conseguiria receber da mão do Senhor por causa da situação que você está vivendo, por causa do meio que você está vivendo, mas o Senhor te deu. As vitórias chegaram. Celebre. Faça festa. A Bíblia vai nos dizer em 2 Samuel capítulo 6, verso 5. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, de harpas, liras, tamborins, chocados e símbolos. Quando chega no versículo 14, Davi vestiu o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Davi tinha acabado de receber uma vitória do Senhor, que foi ter trazido a Arca da Aliança de volta. A presença de Deus fazia com que Davi se alegrasse e que levasse o povo a dançar e que levasse o povo a se alegrar. Ele estava festejando porque a presença de Deus voltou a Israel. Aí eu penso comigo, penso com você nesse momento, pensamos juntos. Temos nos alegrado, temos feito festa, temos celebrado porque estamos na presença de Deus. Ou simplesmente achamos que isso já é normal, que nem respirar. Quantos queriam estar na presença de Deus, mas não podem? Celebre a vida, a família, a presença de Deus, a palavra de Deus. Celebre todos os momentos. Celebre o presente que você recebe. Celebre a pequena coisa, a grande coisa. Faça celebrações.
Agradeça a Deus porque Ele está te dando, Ele está fazendo as coisas acontecerem na sua vida. Então, meu amigo Davi me ensinou que eu preciso entender que o importante é o que Deus está vendo dentro de mim. E isso que importa. Eu preciso entender que eu acredito, eu confio nas promessas de Deus. Se Deus fez promessa, Ele nunca vai mentir. Ele sempre vai me dar vitória. Eu uso as armas certas, porque as armas certas fazem todas as diferenças na minha vida. Eu reconheço e confesso os meus pecados. E eu celebro todas as vitórias recebidas pelo Senhor. E por último, Davi me ensina que precisamos fazer sacrifícios. Precisamos fazer sacrifícios. O que tem acontecido muitas das vezes, nós estamos confundindo sacrifícios com dia a dia. Pegar ônibus cheio, dormir tarde, não é sacrifício. Faz parte da nossa rotina do dia a dia. Na nossa rotina, e se eu voltar e lembrar com vocês o que o Senhor Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflições. Isso é a rotina. Sabe? Passar sede, fome, calor. Isso não é sacrifício. O que é sacrifício? É algo que nos custa. É algo que é muito importante para a gente, que a gente abre mão. Lembra de Abraão? Abraão, se Deus chegar assim, Abraão, faz um sacrifício. Então, Abraão, homem rico, podia pegar 200 bois e sacrificar ao Senhor. 200 moedas de prata, 200 de ouro e sacrificar ao Senhor. Pegar 50 tendas e sacrificar ao Senhor. Mas isso ele ganhava lá na frente porque Abraão é um homem empresário, um homem de posse que sabia fazer dinheiro. Mas o Senhor pede a ele o que é importante a ele, que custava muito a ele. A única coisa que ele tinha. O seu filho Isaac. E a história nos mostra que ele leva Isaac em sacrifício. E é interessante a resposta de Abraão em meio ao processo. Quando o seu filho diz assim, meu pai, aqui está o altar, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E aí Abraão me ensina também. O Senhor há de prover para si o cordeiro. Permita que o seu coração esteja aberto a fazer sacrifícios, porque o Senhor manda o cordeiro para o sacrifício. Não faça sacrifícios em cima dos outros, usando o que os outros estão dando para fazer sacrifício. Não faça sacrifício, e melhor, não diga que está fazendo sacrifício daquilo que está te sobrando. Faça sacrifício daquilo que é importante, que lhe custe alguma coisa. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel 24. 2 Samuel 24, do verso 22 ao verso 24. E vamos ver a história do sacrifício de Davi. Samuel 24, a Bíblia vai nos dizer: Araúna disse a Davi: ó meu senhor e rei, pode ficar com o que quiser e ofereça em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. O rei, ó rei, eu dou tudo isso a ti. E Araúna acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. E aí vem a resposta de uma pessoa que entendeu o que é sacrifício. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Guarda isso, não esquece disso. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos, sacrifícios que não me custem nada. Fazer o sacrifício, prestar o sacrifício, levantar o sacrifício ao Senhor é algo pessoal. Entenda, eu não posso forçar você a prestar um sacrifício ao Senhor. Não posso. Ninguém pode fazer isso. Porque isso é algo pessoal, seu com Deus. Porque você, da sua forma, do seu jeito com Deus, sabe qual vai ser o sacrifício que você vai apresentar a Ele. O que eu sei e posso afirmar e posso te orientar no dia de hoje: faça sacrifícios que te custem alguma coisa.
Eu tenho duas histórias interessantes, uma minha e uma de um amigo queridíssimo, o pastor Fabiano Ribeiro, lá de São José dos Campos. Eu tinha feito um sacrifício ao Senhor, eu tinha feito um voto ao Senhor. E disse ao Senhor que eu ia passar 6 meses sem cortar o cabelo e fazer a barba. 6 meses. E porque eu queria um presente do Senhor. E é interessante que muita gente não entendia. Somente uma pessoa entendeu de primeiro momento e não disse nada. Na época, meu pastor, o pastor Domingo Loureiro, disse: vem você com seus negócios, que Deus te abençoe. Só disse isso. Eu celebrei 2 casamentos, imagine, eu não tenho barba, então estava um monte de cabelo aqui, outro aqui, outro aqui, parecendo aquele pessoal maluco de sinareira, o cabelo desse tamanho, cheio de gel para poder ficar calmo, e celebrando os casamentos. Eu agradeço a todo dia a Deus, porque Maria Eduarda e Flávia, que me convidaram, não recusavam que eu fizesse parte da celebração do casamento delas. E no final disso, eu recebi uma bênção que somente no reino espiritual se explica. Na época, eu estava sem carro. Precisava de um carro. E fui na concessionária simplesmente sondar. Né? Sabe aquele negócio que você vai sondar? Deixa eu ver, quanto custa isso? Porque se um dia tiver o dinheiro, eu posso comprar. E quando chego na concessionária, vejo o carro, me apaixonei pelo carro, o vendedor pega a chave do carro e disse: pode levar. Eu disse: não, eu não tenho dinheiro para isso não. Não, pode levar, depois você me paga. Eu disse: não, segura aí o carro. Isso é uma quarta-feira, 5 horas da tarde. Você pode segurar esse carro até sexta-feira? Posso. E aí conversei com o Senhor, conversei. Na sexta-feira, 48 horas depois, eu estava, menos de 48 horas, porque isso foi 5 horas da quarta, na sexta-feira, 3 horas da tarde, o carro já era meu. E eu só tinha R$2 dentro do bolso. Deus moveu os recursos, Deus moveu tudo, e eu saí com o carro, e o carro me abençoou e abençoou muita gente. Essa é a minha história. Foi o meu voto. Não estou dizendo que o seu vai ser da mesma forma. Eu só estou dizendo o seguinte: se o seu coração estiver disposto, Deus opera. A segunda história, como eu disse que eu ia contar para vocês, é de um amigo, o pastor Fabiano. O pastor Fabiano mora na cidade de São José dos Campos, São Paulo, uma cidade fria. E o pastor Fabiano, nas suas meditações, nas suas orações, ele fez um voto a Deus, que passaria um tempo andando descalço, o dia todo e todos os dias, em São José dos Campos. E é interessante que você conversa com o pastor Fabiano sobre esse voto. O pastor Fabiano vai dizer o seguinte: eu sou uma pessoa acostumada a dormir de meia. Imagine o que é passar um tempo andando descalço. E o voto que Fabiano fez com o Senhor, o projeto, o Senhor honrou a Fabiano. Esse foi o voto dele. O meu foi deixar barba e cabelo crescer. O de Fabiano foi andar descalço. De minha esposa é não tomar café da manhã. Minha esposa é viciada em café da manhã. Então toda vez que eu sei que ela não está tomando café da manhã, porque eu sei que ela está fazendo um sacrifício ao Senhor, porque ela precisa tomar café da manhã, e ela abre mão disso. Eu conheço gente que não abre mão de certas coisas em prol do sacrifício. Então, aquilo que te custa, eu não posso fazer sacrifício de café da manhã. Para mim, se eu tomar café e não tomar, não vai fazer diferença nenhuma. Mas tem certas coisas que eu não faço questão. Então, eu tenho que abrir mão para que o sacrifício aconteça. O sacrifício é em cima daquilo que te custa alguma coisa. E Davi me ensina a fazer sacrifícios que nos custem. Porque é através do sacrifício que a bênção do Eterno chega sobre as nossas vidas. E eu quero encerrar lendo um texto de 1 Reis, capítulo 11, verso 38. Quando Salomão ascende ao trono de Israel, seguindo depois do seu pai Davi, o Senhor visita a Salomão e diz: se der ouvidos ao que digo, seguir os meus caminhos e fizer o que me agrada, e se obedecer a meus estatutos e mandamentos, como fez meu servo Davi, sempre estarei com você. Estabelecerei para você uma dinastia, como fiz com Davi, e lhe darei Israel, como fez o meu servo Davi. Davi é um homem como qualquer pessoa. Não havia nada de especial a não ser a sua busca a Deus e sinceridade. Podemos ser pessoas segundo o coração de Deus e buscar em Cristo essas características. Que o Senhor nos oriente, nos capacite nessa caminhada. E que o Eterno nos ajude a sermos homens e mulheres segundo o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê sabedoria e estratégias para vencer em nome de Jesus. E até a próxima, querendo Deus.
Aleluia, glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado com a palavra. Estamos em um momento que precisamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que precisamos tocar o coração do Senhor. Que precisamos ser segundo o coração de Deus. E que a história de Davi nos motive, que a história de Davi nos ensine a sermos esse homem e essa mulher que o Senhor tanto deseja e tanto anseia. Que você, meu amigo, minha amiga, que ainda não conhece o Senhor, que esse seja o momento de você apresentar a sua vida ao Senhor. Você já viu que é o Senhor que transforma? Você viu a história de Davi? Essa pode ser a sua história também, como foi a minha história. Mas é o Senhor que faz a obra, que faz as coisas acontecerem. Nós, como igreja, queremos te abençoar com a bênção da salvação em Cristo Jesus. Estamos nos colocando à sua disposição para juntos fazermos uma caminhada, para nos tornarmos aquilo que o Senhor deseja que sejamos. A você e a sua família, que a graça e a paz do Senhor seja presente e constante todos os dias na casa. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por Tua palavra. Nós te agradecemos porque nós podemos observar que um homem normal, como eu e como os meus irmãos que assistiram, pode ser considerado um homem segundo o seu coração. E nós estamos nessa busca. Queremos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Não por vaidade, mas sim por vontade de estarmos perto de ti, de estarmos na tua presença. Porque não existe lugar melhor para estar a não ser diante de ti, Senhor. Por isso nos ajuda a sermos esses homens e mulheres segundo o teu coração. Nós também queremos estender, Senhor, a bênção da salvação, aquela bênção que nós recebemos lá atrás, que nos trouxe vida, nos trouxe paz, nos trouxe esperança, aos nossos amigos que nos assistem. Que essas pessoas também sejam abençoadas com essa bênção, a bênção de crer que existe um Deus que cuida e protege. Muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, muito obrigado pelo que o Senhor ainda há de fazer e muito obrigado pela vida eterna em Cristo Jesus. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Essa certeza que o Davi, o pequeno Davi, o pastor de ovelhas teve, é a certeza que eu tenho e é a certeza que eu espero que você tenha, que a presença do Senhor sempre será constante em nossas vidas e nunca Ele nos deixará. Que o Senhor continue te abençoando e até a próxima celebração, querendo Deus, em nome de Jesus. Celebrando minha vitória, eu te louvarei. Agora